Mas eu comecei minha carreira muito cedo. Eu já, com 14 anos, eu já trabalhava como office boy. Naquela época podia, né? E depois ir trabalhando concomitantemente com meus estudos. E depois eu entrei para o Banco Nacional, né? Hum, Eu tenho muito orgulho dessa fase minha no Banco Nacional, que eu fiquei 5 anos. Eu fui o mais. Né, era a região A, que era Minas, Espírito Santo, Distrito Federal e Goiás. E eu fui o mais novo titulado dessa região, né? Olha que Então, eu saí no interessante. Senhor. jornalzinho, eu tenho esse jornalzinho Tem guardado lá? até Que hoje, ótimo. É né? marco, né? Isso mesmo, Milestone. isso mesmo. Depois do Banco Nacional, que eu saí como gerente, eu fui para a American Express, onde eu fiquei 10 anos, né? Que legal. E realmente eu posso falar um ponto aqui para vocês, viu? Eu podia ter sido muito mais do que eu fui. Eu saí como gerente regional de vendas, mas o inglês me fez muita falta na minha carreira numa instituição internacional, né? E naquela época, a gente trabalhando e estudando, essa falta de organização do tempo, que é uma questão de Uhum, prioridade, né? Não uhum, é falta de tempo, é uma questão de determinação, planejamento de aham. prioridades. E... Mas depois eu saí da American Express. Na American Express eu fiquei em Minas Gerais, depois eu fui para Salvador, depois eu fui para São Paulo, depois eu retornei para Minas Gerais. E numa época de transformação, a American Express já estava se reposicionando no mercado brasileiro. Eu Uhum. fui para o Banco Real, na divisão de cartões, né? E nessa época foi muito interessante porque o ABN AMRO adquiriu Ah, é o Banco verdade. Real, Foi né? essa época. E foi uma fase de transição. Eu já tinha trabalhado numa instituição internacional e o ABN também. Então, os valores e aquele processo todo de transição foi muito importante para mim. Eu consegui acelerar algumas questões na minha carreira, mas lá eu já tinha finalizado o meu curso superior, já tinha finalizado minha pós-graduação, e eu peguei um anúncio no jornal. Antes anunciava-se empregos em jornal, Ah, é tá certo? verdade. Impresso. Tinha essa época. Teve essa época. Aí eu vi um anúncio fechado lá, contratando um professor de legislação tributária. E Uau. eu já tinha terminado minha pós e fiz uma pós com o meu TCC na área de direito tributário. Eu falei assim, vou mandar meu currículo. E foi interessante porque toda capacitação de vendas, treinamento, Legal. de domínio de equipes, né, e tudo mais, me ajudou muito na banca de seleção. Eu já tinha o conteúdo, eu tinha a didática, vamos dizer, Uhum. né? E aí fui aprovado. E dava aula no sábado à tarde, de 13 às 16h30, né? E era Newton Paiva. Nisso eu comecei a me desenvolver. Lá nós assumimos também, eu assumi a coordenação do curso de Direito, depois o núcleo de educação corporativa, onde a gente vendia programas. A minha competência de vendas foi aliada à minha competência de educação e eu fui assumir essa coordenação. Fizemos grandes programas, CEMIG, Copasa, Uhum. Mannesmann, né? É, e depois eu saí da Newton, fiquei 5 anos. Aí eu fui para o Senac, fiquei 3 anos no Senac como superintendente de educação. Voltando um pouquinho, lá na Newton, eu senti vontade de falta de uma capacitação em metodologia do ensino superior, porque eu Uhum. precisava gerenciar uma equipe de professores e eu precisava entender de Demais. didática e de metodologia. Então eu fiz essa pós-graduação, fui para o Senac. No Senac, como superintendente de educação, eu precisava justamente entender sobre gestão educacional, que era mais ampliado, os cursos técnicos, cursos livres, mais a faculdade Senac. Aí eu fiz a pós em gestão educacional e depois eu já começando a ver essa questão geracional que começava a surgir, ou seja,
As coisas dentro de sala de aula e na escola já não estavam mais como antes, e não devem ser, né? É, É um Elas processo, é um né? vai processo. se transformando ao longo do tempo, né? Aí eu fui fazer psicopedagogia, né? Isso me ajudou muito a entender e mediar conflitos, entender algumas questões, principalmente desses alunos com esses transtornos, com essas perspectivas, professores também, Uhum. né? Não dando Sim. conta dessa situação. Eu falo muito com professores, olha, vocês dão aula há 10, 15, 20 anos da mesma disciplina e vocês são o que são. Agora, todo ano vocês recebem alunos diferentes. Uhum. Tá certo? Então acontece alguma coisa nova. Então não dá para você O ser o mesmo. mesmo, porque O você não mesmo é de o 20 mesmo, anos, né? né? Porque a relação te traz outra perspectiva. Exatamente. Ela é rica e ela te modifica e ela te traz muitos ganhos, né? Então isso é muito bacana. É. E aí voltei, saí da Newton, onde eu fiquei 10 anos, em 2018. Voltei para o Promove, que eu tinha tido uma passagem para lá. Depois fui para o Espírito Santo como diretor de uma instituição lá. Adquirimos outra instituição em Colatina, Uhum. aí crescemos muito. Aí eu resolvi, para você, não, eu tô com saudade da minha terra, tem que voltar. Mineira, Tem que mineira, retornar. tem. Mineiro sempre tem Meu que pãozinho retornar. de Esse queijo, meu cafezinho. cafezinho. Aí eu já atuava no Cotemig como consultor há 10 anos. Ah, que Aí legal. recebi o convite para assumir a diretoria de ensino e estamos aqui.